Olá, meninos e meninas do terceiro ano! Vamos para a nossa atividade de hoje, da disciplina Matemática? Está no livro A Conquista da Matemática, página 61. Continuamos estudando a unidade 3, que fala sobre grandezas e medidas de comprimento, massa e capacidade. A gente continua estudando sobre medidas de comprimento. Antes da gente ir para a página 61, eu gostaria de apresentar o instrumento que vocês vão usar hoje, o instrumento de medida, que é a régua. Na atividade de hoje, vocês vão precisar medir algumas coisas e dar o resultado delas em centímetro e em milímetro. A régua ela é numerada, certo? Essa daqui do caso, ela é de 0 a 30, que é o que geralmente vocês têm em casa. Essas partes numeradas, essas linhazinhas que tem o número 0, 1, 2, 3, até o 30, elas representam os centímetros. Então, aqui, ó, 0, 0 centímetro, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros e assim por diante. Mas você vê que entre um centímetro e outro tem o que? Umas outras marquinhas, umas outras linhas, mas que não tem números. Essas linhazinhas que não tem números, cada risquinho desse representa os milímetros, ok? Então, vocês vão perceber que entre 0 e 1, vocês têm 10 milímetros. Entre 1 centímetro e 2, você tem mais 10 milímetros. Então, ela é de 10 em 10, 10 em 10, ok? Então, 1 centímetro é o mesmo que 10 milímetros. 2 centímetros, 20 milímetros. 3 centímetros, 30 milímetros. 4 centímetros, 40 milímetros. 5 centímetros, 50 milímetros e assim por diante, ok? Aqui é uma imagem mostrando como você medir com a régua. Então, você vai começar a medir sempre a partir do 0. Lá no comecinho, a maioria das réguas tem um espaçozinho em branco e aí depois tem o 0. Então, você não vai começar a medir com a parte, com a extremidade da régua. Você vai começar a medir a partir do 0, tá bom? Então, aqui tem um exemplo, ó. 0, 1, aqui esse 1 indica 1 centímetro, que é igual a 10 milímetros, ou seja, ó, 0, vamos contar os risquinhos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui nós temos 10 milímetros, que é igual a 1 centímetro, ok? A mesma coisa, vamos dizer, se for 2 centímetros, vai ser igual a 20 milímetros. 3 centímetros, igual a 30 milímetros e assim por diante. Vamos para a nossa atividade de hoje? Então, na página 61, vocês vão usar uma régua para medir o comprimento de cada tracinho desse, de cada linha. E depois colocar aqui. Preste bem atenção, porque algumas é em centímetro e outras em milímetro. MM, milímetro, CM, centímetro. Então, você vai pegar a régua, medir esta linha vermelha. Lembrando que começa a medir a partir do 0. E vai anotar aqui, neste tracinho, quantos centímetros tem. A mesma coisa, na letra B, você vai medir essa linha verde com a régua, medindo a partir do 0, e vai escrever aqui quantos milímetros tem. A letra C, você vai medir essa linha azul e dizer quantos centímetros. A preta, a linha preta, vai medir também quantos centímetros tem. Vai escrever aqui
E essa linha roxa que você vai medir e dizer quantos milímetros tem. Então, ó, letra B e letra E, você vai medir, mas vai dar o resultado em milímetro. Vai prestar atenção naqueles tracinhos, naqueles risquinhos que não tem número, tá bom? E aí depois você vai responder quantas vezes a linha preta cabe inteira na linha vermelha. Então, quantas vezes esta linha preta cabe nesta linha vermelha? Você vai fazer, né, uma base, pode usar a régua. Quando você tiver a medida dessa, você já vai saber quantas cabe dentro desta. Na questão 7, você vai usar a régua também para medir o comprimento de cada um desses animais. Aqui nós temos o comprimento de uma minhoca, que geralmente vai de 9 centímetros a 30 centímetros, e da lagartixa, que vai de 7 centímetros a 10 centímetros. Aí aqui você vai medir o comprimento, vai colocar a régua aqui, ó, a partir do 0, e vai ver quantos centímetros, aliás, quantos milímetros esta minhoca tem, ok? Lembra que a cada 1 centímetro são 10 milímetros. Letra B, você vai colocar a régua aqui a partir do 0 e vai medir quantos centímetros aproximadamente tem essa lagartixa, tá? Como está dizendo aqui aproximadamente, mesmo que o seu número não for exato, você vai anotar aqui, ok? Na questão 8, fala que a Antônia, ela reutiliza retalhos de tecido para fazer lenços. E para cada lenço, ela precisa de um retalho com 10 centímetros de largura e 21 centímetros de comprimento. Você vai observar esse tecido e responder as questões seguintes. Você vai usar uma régua para medir a largura e o comprimento deste retalho acima e escrever as medidas dele aqui. Então, você vai medir a largura e o comprimento, tá? Então, para medir a largura, você coloca a régua aqui a partir de 0 e o tanto que der aqui de centímetro do comprimento, você vai escrever. E comprimento, você vai colocar a régua aqui, tá? Só resumindo, tá? Aqui é a largura, viu, gente? Ó, largura, você vai colocar a régua a partir de 0 e ver quantos centímetros de largura dá. Comprimento, você vai colocar a régua aqui a partir do 0 e ver quanto de comprimento deu aqui no final. E vai anotar aqui, ok? Largura e comprimento. Na letra B, a partir das medidas feitas, você me diz agora, a Antônia, ela consegue fazer um lenço com esse retalho? Sim ou não? Lembrando que para fazer um lenço, ela precisa de um retalho com 10 centímetros de largura e 21 de comprimento. Então, este lenço aqui que você mediu, ele tem 10 centímetros de largura e 21 de comprimento? Se ele tiver, ela consegue fazer o retalho, mas se não tiver, né? Então, essas medidas, depois de medir, você vai dizer se ela consegue fazer um lenço com esse retalho ou não, ok? Muito obrigada, meus amores, um beijo e até a próxima atividade.